Mateus capítulo 25, verso 14. Quantos se alegram em ofertar na casa do Senhor Jesus? Vou falar de novo. Quantos se alegram em ofertar na casa do Senhor Jesus? Chacoalha alguém do seu lado e fala: irmão, essa é a hora de você prosperar. Aleluia! Não tem outra maneira em prosperarmos a não ser cumprindo os princípios de Deus, porque a palavra diz que cada árvore ela produz segundo o seu fruto. Quando você ora demais, ora muito, aleluia. Sabe qual é o fruto da tua oração? Pergunte: qual, pastor? Relacionamento e intimidade com Deus. Mais próximo dele você vai se tornar, mais unção você vai ter, mais poder de Deus estará sobre a sua vida. E o jejum? Quanto mais você jejua, aleluia, mais a sua carne perde espaço, mais a alma deixa de dominar a tua vida, mais domínio próprio você passa a ter, porque o jejum ele mata a carne e fortalece o espírito. Então mais jejum, mais espiritual você se torna, amém? Diga para alguém que quer ser espiritual, então jejue, irmão. Quer ter relacionamento? Então ore. Quer prosperar? Então cumpra princípios. Semeie, oferte, dizime, primicie na casa do Senhor, porque esse é o caminho. Aleluia! Glória a Deus! A mentalidade do povo cristão precisa ser aberta e ter esse entendimento. Cada árvore produz segundo seu fruto. Não tem como eu querer colher financeiramente se eu não entrego a minha vida financeira nas mãos do Senhor. Você está entendendo, sim ou não? Mateus 25, 14 diz assim: porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou os seus bens. Eu quero abrir um parênteses para que você entenda. Aqui a palavra vai estar falando o Senhor Jesus através de parábolas acerca do reino de Deus. Amém? Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então aqui Jesus, através de parábola, ele estava falando sobre o reino de Deus. É semelhante a um homem que partindo para fora da sua terra chamou seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. Diga assim: administração. E assentou-se logo para longe. Ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito, vamos lá, junto comigo. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Só até aqui. Aleluia. E aqui é uma chave, uma revelação muito poderosa para mim e para a tua vida. Pergunte-me: qual, pastor? Não sou eu que alcanço muito. Não sou eu que me coloco sobre o muito. Você está entendendo, sim ou não? O Senhor disse: sobre o muito te
lucrarei. Se o meu povo entendesse isso. Nós estamos correndo atrás das bênçãos, nós estamos correndo atrás de riquezas, nós estamos correndo atrás das coisas dessa terra. Só que a palavra de Deuteronômio 28 diz que quando eu guardo no meu coração e eu cumpro a palavra do Senhor, os princípios de Deus, sabe o que acontece? Pergunte o que, pastor? Não sou eu que corro atrás das coisas financeiras, não sou eu que corro atrás da prosperidade, não sou eu que corro atrás das coisas dessa terra. A palavra diz que as bênçãos virão, correrão e me alcançarão, porque quem me coloca sobre muito é o Senhor, que fez os céus e a terra, o dono da prata e o dono do ouro. Pastor, o que significa isso? Que chegou o tempo de parar de bater cabeça, irmão. Chegou o tempo de parar de correr atrás das coisas e começar a entregar o teu coração e o teu pouco que Deus te entregou no altar dele, diante do Senhor, porque Ele vai te colocar sobre o muito. Essa parábola é uma revelação profunda. O Senhor entregou os bens, olha isso. E muitas vezes as pessoas acham que os bens são dela. Quem te formou e te conhecia antes que fosse gerado no ventre da tua mãe? Foi? Quem te escolheu antes da fundação do mundo, te elegeu nele? Foi? Deus. Ele que te fez, Ele que te formou, Ele que te deu o ar para respirar, Ele que te deu talentos, Ele que te capacitou para você ter uma família, um trabalho, Ele que te sustenta nesse trabalho. Porque eu não sei se você sabe, mas o Brasil está em crise, irmão. Está assim, ó. Cas Bahia fechando a roda, as grandes empresas aí, tudo em decadência. Está terrível o negócio. Mas para mim e para você não. Sabe por quê? Pergunte por quê, pastor? Porque nós não estamos na terra. Nós não estamos nas coisas do Brasil. Nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Ele que sustenta o meu e o teu trabalho, irmão. Ele que abre as portas. Ele que te dá saúde para trabalhar. Ele que te livra de roubo, de assalto, de acidente. O mês inteiro. É por causa dele que você tem um teto em cima da tua cabeça. É por causa dele que seus filhos estão vivos. Você está entendendo, sim ou não? Então tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Ele entregou os bens. Ele entregou os talentos. E o que nós temos feito com aquilo que Ele nos entregou? Olha como Ele é tão bom. E a sua bondade dura para sempre. Ele vai dizer: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus, para que o aluguel da igreja seja pago, a luz, a água, para que haja manutenção da casa do Pai. E o dízimo é 10%, olha como ele é bom. Já pensou se Deus falasse assim, ó, você vai trazer metade, entregar e vai viver com a outra metade? Os crentes iam desviar, irmão. Misericórdia. Caramba, pastor, como assim? 10% muitos não conseguem ser fiel. No pouco, no dízimo que é 10%, hoje em dia as pessoas não conseguem ser fiéis ao Senhor. E não entende que se você não for fiel no pouco, Ele nunca vai te colocar no muito. Porque se você não consegue dar 10% do que Ele te entrega agora, Ele não vai te entregar mais, porque Ele sabe que muito menos quando o valor for maior. Ele é o único que esquadrinha e conhece o meu e o teu coração. Cutuca alguém do seu lado e fala: irmão, entrega o teu coração, entrega a sua vida financeira, porque tudo é dele. Faz isso de uma vez. Para de correr atrás, para de ficar batendo cabeça. Para, irmão.
Porque Ele é quem abre a porta, é a porta que Deus abre e ninguém fecha. É Ele quem faz o milagre, é Ele quem nos sustenta, é Ele que traz a provisão. Você está entendendo, sim ou não? Chegou o tempo de assumirmos o nosso papel, nos posicionarmos e pelo menos sermos fiéis no pouco. Deus não está mandando você fazer uma doação, não. Ele está falando para você devolver 10% do que Ele te deu. Você está entendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque Ele vai te dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Eu não vou ter problema nenhum em te abençoar, em abençoar a tua casa, a tua família, em prosperar os seus negócios. Eu não vou ter problema nenhum em fazer de você um grande empresário, porque o teu coração está em mim, porque há fidelidade em você. E chegou o tempo em meio à crise, os servos do Senhor prosperar sobre a terra. Ei, porque todo momento de crise, todo momento de dificuldade, sabe o que acontece? Pergunte o que, pastor? Biblicamente falando, o Senhor coloca um servo dele para governar. O Senhor levanta um homem, uma mulher de Deus para fazer a diferença, para prosperar e para governar sobre a terra. E eu não sei se você está entendendo isso, mas chegou a minha vez de governar. Chegou a minha vez o Senhor me levantar para prosperar e governar sobre a terra. Se tem alguém para crer nisso, faz algo para Jesus, irmão. Se levante, por favor. Chacoalha alguém aí perto de você e fala: faz algo para Jesus. Por favor, seja fiel no pouco. Deus está levantando uma geração fiel neste lugar. Ele está levantando homens e mulheres segundo o coração dele, que não tem dificuldade de ser fiel nas suas finanças. Será que tem algum desses homens e mulheres aqui nessa noite? Eu te convido a separar a sua entrega, o seu dízimo, as suas primícias, a sua semente agora. E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, a semente dos Seus filhos, a entrega de cada um deles, a gratidão, Senhor, e o coração dos Seus filhos. Eu te peço, venha honrar, venha abrir as portas do céu, venha levantar no meio da crise homens e mulheres para governar, para assumir lugares, Senhor, que estão sendo vagos. Abre as portas, se manifeste como Jeová Jireh. Faz um milagre em nós outra vez, porque nós entregamos, Senhor, a nossa fidelidade, o nosso coração diante de Ti. Fazemos um propósito contigo de ser fiel a Ti nos dízimos, nas primícias. E à medida que o Senhor nos prosperar, Senhor, mais e mais entregaremos diante do Teu altar. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Venha, entregue sua oferta, seu dízimo. Tem a maquininha ali do lado esquerdo. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e
Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias. Aleluia. Quero chamar o ministrante dessa noite, pastor Cleiton Gonçalves. Aplauda ao Senhor até ele chegar aqui.